Olá, eu sou Marcos Ferreira, pesquisador-chefe e sócio da Formaritec, responsável pelos programas de formação e certificação no método IAPP. Nós estamos com turmas abertas e temos recebido aqui algumas inscrições e também solicitações de informações um pouco mais detalhadas sobre essa formação, seus benefícios. E é interessante ter esses dados, principalmente para aqueles que ainda não vivenciaram, né, a experiência das nossas aplicações aí em alguns milhares de profissionais mapeados e dezenas de organizações com as quais atuamos. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é o método IAPP e depois vocês podem inclusive consultar o nosso site, eu mostro rapidamente no final aqui um pouco mais de informações. Bom, inicialmente, né, o IAPP ele trabalha com várias etapas de atuação. Como vocês podem observar aqui, nós temos um conjunto de instrumentos de análise de estilo, de liderança, de locus de controle, de atuação, de eficácia, ou seja, de perfil, né, desses profissionais, nos quais esses instrumentos eles podem ser usados de maneira assíncrona, né, previamente aos processos, ou durante, em paralelo aos processos das dinâmicas em si, presenciais, assim como dentro dos próprios processos. Esses processos eles estão separados, tem uma parte deles que está concentrada no que nós chamamos dos atributos associados a raciocínio analítico e lógico com os soft social skills. Isso acontece com a aplicação, né, de uma prova com questões, elas podem ser em português e em inglês, em que essas questões são apresentadas ao candidato de acordo com o desempenho que ele vai obtendo durante o processo. São questões no estilo, para quem já fez o GMAT, né, para seleção de programas de pós-graduação, de MBAs internacionais, nesse processo, assim como da ANPAD no Brasil. Ou seja, ele vai requerer uma capacidade de análise de uma situação que é muito pertinente ao que os profissionais estão habituados a fazer. Então, ao invés de fazer uma pergunta fechada, de uso de classe, substantivo, ele vai colocar uma determinada situação e perguntar como eu ajo. E naquelas respostas, há respostas ali possíveis. A questão é o quanto que esse profissional é capaz de escolher a que é mais plausível para aquela circunstância. E de acordo com o desempenho dele, as próximas questões vão sendo apresentadas, de maneira que a gente pode aplicar isso com vários candidatos em determinado momento e não necessariamente eles vão ter as mesmas questões ou a mesma avaliação, dado o seu momento, né, a sua maturidade, o seu grau de análise. E temos depois outro processo que também é síncrono, que é a dinâmica, que ela vai ocorrer aqui entre 4 e 6 horas, de 2 a 4 rodadas. Essas rodadas são aqueles momentos em que o grupo tá na sala principal, pode ser presencial, né, ou através de um Zoom, de um Teams, ou outra ferramenta de reunião virtual, onde teremos lá de 4, 10, 15, 20 pessoas, 120 como já aplicamos, 200 profissionais simultaneamente, e eles vão ter então uma visão do todo e depois a partir dali eles vão para suas mesas ou salas, recebem em um determinado caso em que eles têm que deliberar, analisar, estabelecer critérios, tomar decisões e se posicionar para os seus superiores. E esses casos são casos reais daquela organização, ou seja, casos em que exigem deles que eles pensem e se coloquem em uma posição acima. De maneira que eles estão trabalhando e as próprias organizações se beneficiam muito, porque você ter lá 15 grupos de 8, 10 pessoas discutindo e trazendo ideias, notoriamente que a gente avalia essa capacidade desses profissionais de interagirem, mas também a organização se beneficia dessa discussão. E a cada rodada o algoritmo vai definindo qual que é a melhor combinação desses profissionais de maneira que a gente tenha a melhor informação para a organização de acordo com um grupo de atributos que nós entendemos são aqueles que sustentam e asseguram que esse profissional será capaz de desenvolver, identificar e ter domínio das competências que nós não sabemos ainda quais são, num futuro que está em constante transformação, disrupção. Então o que nós trabalhamos aqui em todo o processo do método IAPP é uma visão preditiva. Ao invés de olhar para trás e dizer o que precisava lá atrás e desenvolvê-los, nós olhamos para o futuro e dizendo o que nós necessitamos desses profissionais de maneira a assegurar e que grau podemos assegurar, o quanto que ele vai se manter pronto para a posição atual, haja vista que a cadeira atual que ele ocupa ela vai crescer porque incorpora complexidade, e o quanto ele está pronto para ocupar posições seguintes, em que velocidade. Então vejam só a diferença, né? Enquanto que a competência é muito legal para avaliar desempenho, né, que esse profissional teve no ano anterior,
o método IAPP avalia o quanto que ele é capaz de poder ocupar posições seguintes com alto grau de assertividade e efetividade. Essa taxa de sucesso aqui está em 3, 4 vezes, né, as taxas de sucesso tradicionais. Além disso, esse processo é muito rápido. Vocês vão ver que tem um consolidado de informações em que você pode obter em um período muito curto de tempo. A analogia que nós fazemos é que os métodos, né, tradicionais, você imprime o perfil do profissional numa folha de papel. Aqui nós usamos uma impressora 3D em que ela vai olhar esse profissional em várias circunstâncias e situações, interagindo com vários grupos distintos, de maneira a verificar o quanto que ele é capaz de interagir, o quanto que ele suporta a crescente pressão, o quanto que ele consegue buscar estratégias e ações para deliberar e buscar melhor resolução dentro de diferentes grupos e em diferentes circunstâncias. E por último, nós temos então a outra etapa de formação e certificação, que é o assessment, que aí são processos individuais, em que nós usamos também a técnica de casos reais. Esse profissional é submetido então a uma deliberação com o consultor, esse consultor é preparado para fazer essa deliberação, implementando graus crescentes de tensão e desafio de acordo com a resposta do profissional, né? Então a gente vai calibrando isso até para não ser, por um lado, desrespeitoso, exigindo mais do que aquele profissional poderia ser capaz de entregar, assim como não sendo desrespeitoso e exigir menos do que ele pudesse entregar. E aí então os casos são elaborados sempre de maneira que permita que a gente analise o outro grupo de atributos, que são 6 para prontidão, para verificar o quanto ele vai ser capaz, não só de atuar bem hoje, mas ele vai ser capaz de continuar atuando bem num cenário de próximos 2 anos, onde ele vai ser mais desafiado, porque a cadeira atual dele vai crescer e ela tem crescido, e nós sabemos disso. E os 6 atributos de potencial, que asseguram o quão mais ele é capaz de acelerar e vencer os obstáculos dessas organizações. Implementando graus crescentes de tensão e desafio, de acordo com a resposta do profissional, né? Então a gente vai calibrando isso até para não ser, por um lado, desrespeitoso, exigindo mais do que aquele profissional poderia ser capaz de entregar, assim como não sendo desrespeitoso e exigir menos do que ele pudesse entregar. E aí então os casos são elaborados sempre de maneira que permita que a gente analise o outro grupo de atributos, que são 6 para prontidão, para verificar o quanto ele vai ser capaz, não só de atuar bem hoje, mas ele vai ser capaz de continuar atuando bem num cenário de próximos 2 anos, onde ele vai ser mais desafiado, porque a cadeira atual dele vai crescer e ela tem crescido, e nós sabemos disso. E os 6 atributos de potencial, que asseguram o quão mais ele é capaz de acelerar e vencer os obstáculos dessas organizações. Dá uma olhada só nessa imagem, né? Aqui nós avaliamos que esses profissionais, não adianta ele ser muito competente hoje, o que nós precisamos verificar é se ele é capaz de usar esses recursos que ele tem numa situação tensa, de crescente desafio, competitividade. Então a gente vai avaliar e verificar o quanto que ele tem que ele domina dessas variáveis intervenientes, que é o Cope e o Grit, que transcende só a inteligência emocional e resiliência para mais do que isso, é verificar o quanto que ele conseguindo ter uma visão integrada do negócio, entender o contexto, ver a circunstância, ele consegue interagir com diferentes profissionais de maneira a buscar estratégias que não só façam com que ele supere a tensão e o desafio e a pressão que ele está sofrendo, como ele também seja capaz de ter um alto grau de determinação e superar a frustração. Então essas são variáveis intervenientes, porque em determinada medida, quanto mais desenvolvidas e domínio ela tem, e ela se apresenta, maior a sensação de domínio das competências, que na verdade é o conjunto de atributos que sustenta e assegura que ele é capaz de identificar, desenvolver e dominar quaisquer que sejam competências em qualquer momento, que é isso que nós buscamos. Como o futuro é incerto e está mudando o tempo todo, isso não muda mais, não adianta eu ter um conjunto de profissionais que dominam determinadas competências. O que eu preciso é que eles me assegurem que são capazes de atuar em qualquer circunstância, dado competências novas que nós desconhecemos, mas que eles sejam capazes de dominar e atuar com alta entrega e mantendo um alto desempenho. Esses são os atributos, eles são o alicerce dessa percepção visível que nós vemos. E as variáveis intervenientes vão dizer o quanto que ele é capaz de incorporar o quanto de complexidade. Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre as aplicações. As aplicações, elas vão desde um processo de seleção, porque ele vai prever o mapeamento também desses aspectos, porque esse profissional eu estou contratando hoje para uma entrega futura, principalmente, assim como dos sucessores, os profissionais que são
aqueles profissionais que eventualmente poderão ocupar novas posições, como aqueles que certamente, fazendo um processo de desenvolvimento, eles são capazes de ocupar a posição seguinte. O mapeamento em si, ele traz várias vantagens, porque eu consigo customizar os programas de desenvolvimento individual, sabendo o que é comum no grupo e o que é específico de cada profissional, garantindo que eu tenha uma velocidade, uma intensidade de desafios, a gente chama de assignments, né, para aqueles que certamente podem corresponder, mesmo que eles próprios não saibam ainda. Então vamos dar uma olhada aqui no site, eu vou mostrar para vocês como buscar um pouco mais de informações sobre isso. Ok, vamos dar uma olhada aqui, que mais informações vocês podem obter no nosso site. Como vocês podem observar, nós temos aqui um ambiente, né, que é para os consultores externos, consultorias, assim como para os consultores internos, né, os business partners. Além de vários cursos EAD que vão contemplando e que podem ajudar naquele programa de desenvolvimento individual posterior. Então aqui no site vocês vão ver os benefícios que nós temos, né, do IAPP, a forma com que a gente pode usar esse método, mais detalhes, né, que você pode usar, entender qual que é essa aplicação, a diferença de atributos para gestão por competências. E nós temos aqui os benefícios, né, o que um consultor ganha em dominando e se certificando com a solução. Temos os materiais assíncronos, vários materiais aqui de personalidade, de estilo de liderança e eficácia, né, autoeficácia, estilo de liderança, que são não só mapear os estilos, mas o quão eficaz eu sou em escolher o estilo adequado dada a composição e maturidade do grupo. As aplicações que nós já falamos um pouco, tem mais informações aqui, e vários exemplos de relatórios, né, que nós usamos. Cabe observar que todas essas informações elas estão em constante evolução. Nós somos como centro de pesquisa, a gente está atuando, verificando, e o nosso propósito sempre é olhar o que a prática está pedindo, exigindo, requerendo numa perspectiva futura, e aí trazendo e desenvolvendo a teoria. Então nós invertemos um pouco o processo, segundo um modelo, né, que eu usei na minha tese de avaliação e pesquisa, com várias organizações públicas, privadas, de TI, de serviço, de fábrica, empresas, né, de indústria. Então tem várias empresas que vocês podem estar vendo também no site, tem essas informações. Nós trabalhamos com, né, e o meu modelo é de Ground Theory, onde não é a teoria maior que a prática é maior que a teoria, é da prática, da vivência que nós podemos abstrair qual que é a melhor teoria. Então esse processo todo ele tem sempre essa perspectiva de olhar para o futuro, identificar os desafios futuros que teremos e verificando então aqueles profissionais que têm esse conjunto de atributos com um nível de domínio tal que me assegura se ele vai ser capaz de continuar com alto desempenho na função atual e se ele é capaz de repetir o alto desempenho em funções futuras e em que velocidade. Vocês viram que num dos gráficos lá nós mostramos que a posição ela não se mantém igual, né? Eu não exijo um determinado nível de competência para gerente num período determinado. Na verdade, o que acontece muito é que nós temos vários candidatos hoje para serem excelentes gerentes da nossa empresa de 4 anos atrás, porque eles eram bons candidatos lá atrás e não evoluíram. E a cadeira do gerente hoje é uma cadeira muito maior do que já foi a do gerente. A cadeira do gerente de 2016, 2018 é a cadeira do coordenador, do bom coordenador hoje. É isso que ele tem que fazer, né? Se o nosso gerente continuar fazendo o que fazia há 4 anos, hoje ele vai ter problema com os coordenadores que já vão estar lá rondando e prontos para fazer aquela atribuição, porque o gerente de hoje tem que fazer o que fazia o superintendente há algum tempo atrás, haja vista que a cadeira vai incorporando complexidade. Então nós precisamos avaliar o quanto que esse profissional é capaz de desenvolver o suficiente para continuar sendo um bom profissional na cadeira atual, o quanto que ele é capaz de desenvolver e o quanto ele tem acelerado a sua curva e aceleração de incorporação de complexidade, que assegura que ele pode ocupar 1, 2, 3 posições, em que período e em que tempo na organização. Então, é nesse aspecto que nós atuamos na formação e a certificação dos consultores. Bom, esperamos que vocês tenham aí os detalhes suficientes para se juntar conosco dos consultores certificados do método IAPP, assegurando que nessa próxima turma, todos aqueles que se inscreverem terão isenção na formação de todas as próximas novidades e inovações que fizermos. Ou seja, ao se inscrever agora, se formando e certificando, você terá entrada gratuita e livre em qualquer programa de formação futura sem custo nenhum, de maneira que você possa continuar se atualizando e se informando. Além, claro, de ser convidado para fazer parte do nosso grupo de discussão e pesquisa aqui da Formaritech.
Aguardamos vocês aí. Sejam rápidos, as inscrições estão acabando.